Cultura familiar e predisposição genética. Dr. Drauzio Varella pergunta: certas famílias têm uma concentração maior de pessoas com problemas relativos ao uso de álcool. Há fatores genéticos envolvidos com o alcoolismo? Dr. Ronaldo Laranjeira responde: para analisar histórias familiares de pessoas envolvidas com álcool, é preciso fazer distinção entre cultura da família em relação ao uso dessa substância e aspectos genéticos. Por exemplo, em determinadas famílias existem mais médicos ou advogados, e não se pode falar em força da genética na escolha dessas profissões. Trata-se, sem dúvida, de um componente ambiental transmitido de geração para geração que vai influenciar as escolhas pessoais. No meu ponto de vista, esse componente familiar é o argumento mais poderoso para explicar por que se repetem casos de problemas com álcool em certos grupos familiares que valorizam e facilitam o uso do álcool. Em relação aos homens, beber significa uma espécie de rito de passagem para a vida adulta e sinal de masculinidade. Há também evidências muito firmes de que, numa mesma família, existe uma vulnerabilidade biológica ao álcool em alguns membros que se sentem muito bem quando bebem. Esse lado reforçador do álcool é poderoso, especialmente se o indivíduo estiver inserido numa cultura que valoriza o seu uso. A tendência, nesse caso, principalmente dos homens, é repetir este comportamento e, geração após geração, o consumo de álcool se tornará um problema para eles. Ao contrário, no entanto, existem famílias em que pesam mais as reações tóxicas que o álcool produz. É o que acontece com certas famílias de japoneses que apresentam deficiência de enzimas, uma substância responsável por intenso mal-estar mesmo quando as doses ingeridas forem mínimas. Essas estão biologicamente protegidas porque, naturalmente, são desestimuladas para repetir o consumo. Perfil de personalidade dos alcoólatras. Dr. Drauzio Varella pergunta: além desses fatores familiares genético-comportamentais, que tipo de personalidade aumenta o risco de uma pessoa desenvolver alcoolismo? Dr. Ronaldo Laranjeira responde: muito já se escreveu sobre o perfil de personalidade associado ao uso de álcool. Nas décadas de 1950 e 1960, pensava-se que existiria um tipo de personalidade que favorecia o alcoolismo. As pesquisas não confirmaram essa suposição, e estudo recente que acompanhou pacientes alcoólatras durante 60 anos não possibilitou determinar um perfil de personalidade característico dessas pessoas. No entanto, alguns traços de personalidade são fatores de risco para a dependência de álcool. A impulsividade e irritação que marcam o jeito de ser de determinadas pessoas, ou a timidez e o isolamento social de outras, são características que facilitam o consumo de álcool, uma vez que ele pode ser utilizado para atenuar essas dificuldades. A tendência do sujeito impulsivo que se beneficia do efeito relaxante do álcool é, sem dúvida, repetir o consumo. O indivíduo mais tímido, mais isolado socialmente, que descobre no álcool um instrumento para melhorar suas performances sociais, vai valer-se dele em várias ocasiões. Opções de tratamento. Dr. Drauzio Varella pergunta: sob o ponto de vista comportamental, que recursos de tratamento existem para as pessoas dependentes de álcool, que não conseguem passar um dia sem beber? Dr. Ronaldo Laranjeira responde: antes de se iniciar o tratamento da dependência química do álcool, é indispensável fazer uma avaliação clínica apurada para avaliar qual o tipo de tratamento adequado para cada caso.
A população de dependentes de álcool é bastante heterogênea. Um alcoólatra só é igual a outro se olhado à distância. O sofrimento é sempre diferente. Logo de cara, deve-se avaliar se além da dependência química existe uma comorbidade psiquiátrica, principalmente depressão e ansiedade. A associação desses transtornos com álcool é muito comum e demanda tratamento específico. Esse diagnóstico é importante para resolver a maior parte dos problemas e melhorar o desconforto que provocam. É comum instalarem-se quadros de depressão e ansiedade a partir da terceira década de vida e existe uma relação significativa entre o uso de álcool e esses transtornos psiquiátricos. Em vista disso, tratar só do alcoolismo e esquecer a depressão de nada adianta, porque ela é um mecanismo poderoso que induz as recaídas. Por incrível que pareça, o fato de a pessoa ter as duas doenças melhora o prognóstico, se elas forem identificadas e o paciente receber tratamento efetivo para cada uma delas. Controladas a depressão e a ansiedade, o fator de risco que estaria perpetuando a dependência do álcool desaparece e a evolução do quadro é muito melhor. Para as pessoas sem transtornos psiquiátricos, mas dependentes de álcool, existem inúmeras opções de tratamento. No Brasil, porém, há escassez de oferta. Na realidade, na linha de frente, destacam-se os alcoólicos anônimos, grupo de autoajuda que existe em mais de 50 países e há mais de 80 anos, com larga experiência no atendimento de dependentes de álcool. Eles oferecem um tratamento bom e barato, alicerçado na generosidade de voluntários que se predispõem a ajudar o próximo a vencer um problema que de certa forma também é deles. É um trabalho maravilhoso, absolutamente fundamental na área do alcoolismo. Os AA são o sal da terra no sentido de facilitar o acesso e a adesão ao tratamento sem levar em conta cor, origem, sexo, nem condições socioeconômicas. Quem se adapta aos grupos de autoajuda deve procurar e permanecer nos grupos do AA. No entanto, por vários motivos, um contingente significativo de pessoas não se adapta à cultura do grupo, ou porque elas são portadoras de comorbidade psiquiátrica, ou porque não se entrosam com os demais participantes. Para essas pessoas, seria necessário oferecer opções de tratamento que incluiriam terapias de grupo e individuais, mas nem sempre isto é possível. Atualmente, evoluíram muito as terapias psicológicas e a tendência é enfocá-las no comportamento ligado ao beber. Terapeuta e bebedor juntos devem identificar quais os fatores de risco para a ingestão de álcool. É muito comum a pessoa pertencer a um círculo de amizades que perpetua o hábito de beber. Nesse caso, ela deve reinventar um esquema ou um estilo de vida do qual a bebida não faça parte e buscar fontes de apoio que o ajudem a não beber. De certo modo, é isso que fazem os alcoólicos anônimos. Ao se filiar ao grupo, o dependente que passava horas e horas nos bares passa a conviver com uma rede social de pessoas abstinentes e essa diferença é fundamental para o controle da doença. Dr. Drauzio Varella pergunta: realmente ajuda muito estar perto de gente que não bebe? Dr. Ronaldo Laranjeira responde: essa rede social protetora é muito importante nos AA, como em qualquer outro sistema de tratamento. Ajuda muito ter amigos para os quais se possa telefonar sábado à noite e marcar um programa que não envolva o álcool. Por isso, a orientação é sempre buscar relacionamentos sociais com não bebedores, desenvolver formas de lazer distantes da cultura do bar. O propósito da terapia individual é fundamentalmente prevenir a recaída que caracteriza a maior parte dos casos de dependência. Identificar fatores de risco e desenvolver estratégias de comportamento para não recair
é uma linha de conduta importante no tratamento psicológico do alcoolismo. Tratamento farmacológico. Dr. Drauzio Varella pergunta: no passado, o único tratamento farmacológico do alcoolismo era constituído pelo célebre Antabuse, um remédio que as mulheres punham na comida dos maridos e que provocava uma reação terrível quando eles bebiam. Muitos achavam que a bebida estava lhes fazendo mal e paravam de beber. Esse tratamento ainda é aceito ou é considerado um método pré-histórico? Dr. Ronaldo Laranjeira responde: o Antabuse continua com a aprovação do FDA e ainda é usado se a pessoa estiver de acordo em receber esse tipo de medicamento. É um remédio bom e barato para o tratamento do alcoolismo. Quando o paciente concorda com o uso e entende seu mecanismo de funcionamento, ele serve como breque psicológico diante da bebida. De fato, antigamente, as mulheres colocavam esse remédio na comida dos maridos sem o seu conhecimento, mas o mais comum era eles deixarem de comer em casa e continuarem bebendo no bar. Hoje existem novos medicamentos que diminuem a vontade de beber. Pode parecer estranho, mas é exatamente isso que fazem. Eles agem sobre a ação do álcool no cérebro e não só diminuem a vontade de beber, como diminuem os efeitos agradáveis do álcool. Dr. Drauzio pergunta: eles intensificam também os efeitos desagradáveis? Dr. Ronaldo Laranjeira responde: não chegam a provocar efeitos desagradáveis, mas interferem no efeito reforçador do álcool. Mais de 15 estudos atestaram o efeito do naltrexone, nome da substância química desse remédio. Sob o efeito desse medicamento, as pessoas sentem menos os efeitos agradáveis da bebida e perdem a vontade de continuar bebendo. Dr. Drauzio Varella pergunta: é um remédio fácil de administrar? Provoca efeitos colaterais desagradáveis? Dr. Ronaldo Laranjeira responde: na verdade, o naltrexone é uma das drogas mais seguras em psiquiatria. O paciente toma um comprimido de 50 mg por dia e quase não há efeitos colaterais. No começo do tratamento, ele pode sentir um pouco de náusea que desaparece em poucos dias. Seu efeito sobre a vontade de beber não é absoluto, mas no mínimo dobra a chance da pessoa permanecer abstinente ao longo de semanas, ou na pior das hipóteses, a beber bem menos. O naltrexone não representa a cura do alcoolismo, mas melhora muito a evolução do quadro. Dr. Drauzio Varella pergunta: mas é importante que o dependente queira tomar o remédio para o tratamento ter sucesso, não é mesmo? Dr. Ronaldo Laranjeira responde: esse é o grande problema, adesão ao tratamento. É preciso convencer o paciente a tomar o remédio por vários meses ininterruptamente. A irregularidade no uso da medicação prejudica os resultados e desestimula o paciente. Há pessoas que tomam o remédio um dia ou dois, param porque beberam ou vão beber e depois voltam a tomar a medicação, o que prejudica seriamente o tratamento. Dr. Drauzio Varella pergunta: além do naltrexone, existem outros medicamentos que ajudam a tratar do alcoolismo? Dr. Ronaldo Laranjeira responde: existe o acamprossato, muito utilizado na Europa e que possivelmente será aprovado pelo FDA. Ele diminui também a vontade de beber. Sua ação farmacológica é um pouco distinta e mais prolongada do que a do naltrexone. Recentemente foi publicado um estudo sobre um medicamento anticonvulsionante chamado topimarato, utilizado em outros quadros psiquiátricos e que parece diminuir também a vontade de beber e aumentar os períodos de abstinência por semanas. Os 4 medicamentos disulfiram, naltrexone, acamprossato, topiramato são bons coadjuvantes nos tratamentos do alcoolismo, pois ajudam no processo de abstinência e na prevenção das recaídas.